Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas sentem dificuldade, que é como entender o direito, como aprender as matérias. E eu vou falar sobre o direito penal, senão a gente vai abranger muito. Eu separei alguns livros e tem pessoas que dizem que não aprende o direito penal, que não tem jeito, que não entra na cabeça. Eu estava em uma padaria essa semana, encontrei uma colega de muitos anos. Ela me falou que estava estudando para um certo concurso público e que caía a matéria de direito penal, mas que ela não conseguia aprender. Só que naquela correria ali na padaria, não deu para conversar o suficiente. E eu resolvi fazer esse vídeo porque eu sei que muitas pessoas sentem a mesma dificuldade. Até mesmo quando estão na faculdade e têm o primeiro contato com a matéria, já percebe essa dificuldade, elas já sentem. Mas eu vou mostrar para vocês qual o caminho adequado para você estudar corretamente essa disciplina e como você entender, como você pegar, absorver o raciocínio jurídico. O primeiro passo que eu vou falar para vocês é: pare de fazer essa pergunta. Por que eu não entendo essa matéria? Por que eu não consigo aprender o direito penal? Por que eu sou tão burra? Tem gente que se titula burro. Você inverte. Em vez de você falar o porquê, você fala o que eu posso fazer para aprender essa matéria? O que eu posso fazer para entender o direito penal? Quando você para de perguntar por que eu não entendo e você fala como eu posso fazer para entender ou o que eu posso fazer para conseguir melhorar o meu desenvolvimento nessa matéria, você para de focar no problema e você vai encontrar a solução. O segundo passo é a leitura de livros que são essenciais, são livros que estão no núcleo, são livros clássicos, necessários, são livros que a Constituição, principalmente, e eu vou falar sobre a nossa Constituição, ela absorveu, ela foi influenciada por certos autores. Por isso que muitos estudantes, eles só vão mesmo pegar livros que já têm uma doutrina mais avançada, a letra da lei, e aí fica faltando a base, fica faltando a parte mais importante. Então vamos partir agora para os livros. O primeiro livro que eu indico, que é um livro que é um curtinho, pequenininho, mas é um tratado, é dos delitos e das penas. Não é para você, eu já ouvi falar desse livro, eu fiz um trabalho uma vez na sala. Não, é para você se aprofundar. Inclusive, você pode utilizar esse livro durante toda a sua profissão. Dos delitos e das penas influenciou a nossa Constituição brasileira, o direito penal internacional também. Quando a gente observa aqui na orelha do livro, ele diz: dos delitos e das penas constitui-se, assim, num tratado que impulsionou grandes modificações no direito penal internacional e também nas constituições brasileiras, cuja influência encontra-se presente nos princípios da anterioridade, da legalidade, da responsabilidade pessoal, da irretroatividade da lei penal, da presunção de inocência, da proporcionalidade da pena, entre outros. Agora vamos observar alguns detalhes tão importantes nessa obra. Quando a gente vê aqui, vamos abrir aqui dos indícios do delito,
e da forma dos julgamentos. Olha que tópico importante. Quando ele vai tratar sobre esses indícios, ele vem aqui para falar sobre as provas. Nós, advogados, estudantes, que atuamos na advocacia criminal, é crucial você entender as provas, o valor das provas. E aqui ele trata, vou ler só um trechinho. As provas de um delito podem distinguir-se em provas perfeitas e provas imperfeitas. As provas perfeitas são as que demonstram positivamente que é impossível que o acusado seja inocente. As provas são imperfeitas quando não excluem a possibilidade da inocência do acusado. Aí ele vai falar mais. Aí vem aqui também a parte das testemunhas, a questão aí da confiança, da credibilidade que a testemunha tem que ter, o juiz tem que observar, o advogado tem que observar, o Ministério Público tem que observar quem é essa testemunha, qual o grau de credibilidade, de confiança. Aí ele vai dizer aqui, a confiança que se lhe deve medir-se pelo interesse que ele tem de dizer ou não dizer a verdade. E aí a gente, pensando aqui numa questão prática, quando as testemunhas do Ministério Público, as testemunhas que foram arroladas pelo Ministério Público, são policiais que realizaram aquela diligência. Ora, será que esses policiais não têm interesse de confirmar os fatos que estão na denúncia? Então, é preciso analisar de forma criteriosa essa obra aqui, que na verdade é um tratado. São direitos fundamentais, são direitos que hoje estão ou implícito ou expresso na Constituição Federal, dos juramentos, da tortura, da duração do processo e da prescrição. Gente, é analisar isso aqui, estudar de uma forma profunda. Então, fica a indicação dessa primeira obra. A próxima, A Luta pelo Direito, é um livro de bolso, do jeito desse. São livros pequenos, de um ensinamento profundo. Aqui você vai estudar o direito, as mudanças sociais. É um livro fundamental também para você ler e estudar. Agora, o próximo livro é Apologia de Sócrates. Apologia significa a defesa de Sócrates. Sócrates foi acusado de corromper a juventude e de impor outros deuses, de fazer com que aqueles jovens fossem corrompidos pelo seu discurso. Nesse livro aqui, Apologia de Sócrates, foi escrito por Platão, que foi o seu discípulo. As principais obras que falam sobre Sócrates foram escritas por Platão. Então, essa obra aqui, Apologia de Sócrates, é uma obra fantástica, curtinha. Sócrates foi para o tribunal de Atenas, foi se defender, tendo como o seu principal acusador o Meleto. Nessa época, ele foi o seu próprio advogado, ele que fez a sua defesa, e é fantástico, gente. Quem não leu esse livro, olha, você não sabe o que você está perdendo. Como é que um criminalista não leu a defesa de Sócrates, Apologia de Sócrates? Então, Sócrates ele foi condenado e ele foi obrigado a tomar cicuta. E morreu já, ele já era um idoso, já tinha mais de 70 anos de idade. Aqui tem vários livros que falam sobre a apologia de Sócrates, sobre a retórica.
um exemplo, um livro que é um clássico dos clássicos sobre a retórica, que é esse aqui, Retórica Clássica para o Estudante Moderno. Tem um estudo sobre essa retórica, a retórica que Sócrates utilizou na sua defesa. Então, gente, pessoal, são livros que você tem que ter na sua estante e tem que ler de uma forma profunda. Agora vamos partir para a literatura suíça, um romance policial, uma história envolvente que prende você já na primeira página do livro. Esse livrinho de bolso é um livro bem antigo que eu tenho, e O Juiz e Seu Carrasco. É interessante porque tem um caso policial, tem uma investigação. E qual estudante que quer se aprofundar no direito penal não tem interesse em histórias? Inclusive, isso aqui é um clássico. Aí eu vou ler só um trechinho para vocês. Como é pequenininho, eu vou ler só a primeira página e um trechinho só da segunda página, que diz assim, já começa falando que o Klein, o policial da localidade de Thuan, na manhã de 3 de novembro de 1948, estava passando pela estrada e observou uma Mercedes azul parada à beira da estrada. Havia neblina, como era frequente neste fim de outono, e Klein, aliás, já havia passado pelo carro em sua caminhada quando resolveu voltar, pois tivera a impressão, ao olhar distraidamente pelos vidros embaçados do carro, que o motorista estava caído sobre o volante. Pensou que o homem estivesse embriagado, pois para uma pessoa respeitável como ele, era a conclusão mais óbvia. Por isso ele quis acudir o estranho, não no exercício de suas funções, mas como concidadão. Aproximou-se do automóvel com a intenção de acordar o adormecido, conduzido a Thuan e fazê-lo recuperar a sobriedade. No hotel, ele queria pegar esse homem e levar para um hotel com café preto, com uma sopa de massa. Embora fosse proibido dirigir embriagado, não era proibido dormir embriagado no carro, parado à beira da estrada. Klein abriu a porta do carro e, num gesto paternal, pôs sua mão no ombro do estranho. No mesmo instante, percebeu, contudo, que o homem estava morto. Agora, Klein também viu que a porta do lado direito estava aberta. Dentro do carro não havia muito sangue, e o sobretudo cinza que vestia o cadáver sequer estava sujo. Do bolso do sobretudo surgia, reluzente, a ponta de uma carteira amarela. Klein puxou-a e não teve dificuldade em verificar o nome do morto, que era justamente um tenente de polícia da cidade de Berna. Klein ficou indeciso quanto ao que fazer. Como policial de aldeia, jamais se havia deparado com um caso tão chocante. Corria de um lado para o outro, pela beira da estrada. E a história continua. Gente, é um livro que você vai pegar e você vai ficar sempre querendo passar as páginas até a última. É um livro que vai também te ajudar no raciocínio, e você perceber detalhes, verbos. Então, é um livro que eu não tenho medo de indicar. Eu observei na Amazon e não tem esse livro de forma física, mas você pode fazer uma pesquisa melhor. Agora, o próximo livro é Vigiar e Punir, O Nascimento da Prisão. Esse livro também vai ajudar quem quer entender o direito, e o aluno, o estudioso, vai perceber a responsabilidade também quando
for trabalhar nessa área como advogado criminalista, advogada criminalista, esse livro é dividido em 4 partes. Na primeira parte vai falar sobre o suplício, na segunda a punição, depois a disciplina e a prisão. Fica a indicação desses livros. E outra coisa que eu digo para vocês é que quando você estuda apenas uma única matéria, é um erro. Muitos alunos estudiosos querem mergulhar apenas em uma certa área do direito e deixa todo o resto para lá, abandonado, desprezado. Você deve buscar esse conhecimento partindo lá do núcleo mesmo, dos livros clássicos, como tem esses daqui. Lógico que eu poderia também indicar outros, mas para começar, é muito importante um livro desse da literatura, Apologia de Sócrates, A Luta pelo Direito, Dos Delitos e das Penas e Vigiar e Punir. O Pontes de Miranda, que foi um jurista, um matemático, sociólogo, filósofo, enfim, ele era um estudioso de conhecimentos amplos. Ele falou uma frase bem reflexiva: quem só sabe direito, não sabe direito. Veja a reflexão, a profundidade dessa frase. Quando você só sabe uma matéria, quando você só estuda de uma forma, quando você só se importa com a letra da lei, quando você só se importa com uma doutrina e você despreza todo o resto. Então você tem que ter um objetivo, ter esse foco. E esses 2 passos se resumem em você parar de falar o porquê e falar o que eu posso fazer. Pare de fazer essa pergunta: por que eu sou tão burra? Por que eu não consigo entender essa matéria? Por que eu não consigo entender o direito penal? E você inverte. O que eu posso fazer para entender o direito? O que eu posso fazer para compreender essa matéria? O que eu posso fazer para entender o raciocínio jurídico? Assim você vai encontrar a solução e não ficar focado no problema. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até o próximo vídeo.